A sentença de William Goldwyn, embora literária em sua origem, ecoa como uma profecia incômoda que assombra as condições humanas. Em sua obra O Senhor das Moscas, meninos isolados em uma ilha deserta, longe da civilização, não se tornam vítimas da natureza hostil, mas se transformam nos algozes um dos outros. A floresta, os ventos e os relâmpagos são neutros. Já as crianças, despidas das regras sociais e da supervisão adulta, manifestam aquilo que sempre estivera adormecida sob a superfície: crueldade, domínio, tribalismo e medo. Goldwyn não inventou essa escuridão, apenas a nomeou com coragem. Desde que o ser humano começou a refletir sobre si mesmo, houve tentativas de localizar o mal fora de si, em demônios, em divindades vingativas, em grupos sociais considerados degenerados. No entanto, as piores atrocidades da história, genocídios, torturas, escravidão, traições íntimas, sempre tiveram um rosto humano por trás. Não foram monstros mitológicos que planejaram os campos de concentração. Foram engenheiros, médicos, burocratas, pessoas comuns, pais e famílias. E isso é o mais assustador. A maldade extrema não precisa de um psicopata, precisa apenas de alguém que se recuse a olhar para si mesmo. Essa constatação nos leva a uma pergunta brutalmente simples e essencial. Por que somos assim? De onde vem essa inclinação para o mal, essa capacidade de praticar violência, humilhação, desprezo e indiferença? Muitas vezes sem necessidade ou vantagem alguma. Estaria o mal enraizado em nossa biologia? Seria fruto de traumas, de condicionamentos, de estruturas sociais? Ou seria algo mais profundo, uma dimensão essencial de nossa própria psique? Para enfrentar essa pergunta, é útil colocar lado a lado duas visões poderosas e complementares. A de Sigmund Freud, com sua literatura estrutural e inconsciente da mente humana, e a de C.S. Lewis, que aborda a alma a partir da tradição cristã, com a imaginação aguda e um senso moral refinado. Embora falem a partir de linguagens distintas, uma científica e outra teológica, ambas convergem com a mesma ideia central. O mal não é algo externo que invade o homem, é algo interno, que aguarda a oportunidade para emergir. Freud nos ensinou que a mente humana não é uma entidade unitária e coesa. Pelo contrário, ela é composta por três forças que estão em constante tensão: o id, o ego e o superego. Não são partes separadas como órgãos do corpo, mas dimensões psíquicas, interligadas que operam em planos distintos. O id é o mais antigo e primitivo, representa o núcleo instintivo da psique, a sede do prazer, da libido, da fome, da agressividade. É regido pelo que Freud chamou de princípio do prazer. Ele não conhece limites, não respeita convenções, não entende o tempo. Para o id, tudo o que você deseja deve ser satisfeito agora. Mas dentro do id não habita apenas o desejo de viver. Freud percebeu ao longo de suas investigações clínicas que muitos pacientes agiam de modo autodestrutivo, repetindo padrões de sofrimento, sabotando relações, cultivando culpas inexplicáveis. Foi assim que ele formulou a ideia da pulsão de morte, que chamou de Thanatos. Esse conceito é um dos mais controversos, mas também um dos mais reveladores. Thanatos é um impulso inconsciente para destruir, para desorganizar e para romper laços. Ele não é uma escolha, mas uma força interna que nos habita e nos atrai para o colapso. Do outro lado, temos o superego. Ele se forma na infância, a partir das figuras de autoridade, pais, professores, líderes religiosos. É a instância que internaliza as regras sociais e morais, transformando-as em vozes internas que nos julgam, nos proíbem e nos punem. O superego é a fonte da culpa e da vergonha. Mas não se limita a isso. Ele também é o guardião dos nossos ideais, aquilo que aspiramos ser. Ele cria em nós um ego ideal, uma imagem de perfeição que raramente conseguimos alcançar, mas que guia nossos esforços. Entre essas duas forças, o ego tenta manter o equilíbrio, e tem a difícil missão de conciliar os desejos do id com as exigências do superego, e com a possibilidade do mundo externo. O ego negocia, adia, recalcula, reprime, justifica. Quando ele é forte, conseguimos manter uma estabilidade interna, mas quando ele é fraco, a balança pende para um dos lados, e o sofrimento começa. Freud via o ser humano como um ser em guerra consigo mesmo. E a maldade nessa perspectiva não é um mistério ético, mas uma consequência previsível do desequilíbrio interno. Quando o ego não consegue administrar a tensão entre o desejo e a norma, a violência irrompe. Seja como explosão de raiva, seja como frieza, manipulação ou indiferença. A pessoa pode se tornar cruel, não por ser má, mas porque seu ego cedeu ao id. Ou porque seu superego se tornou tão rígido e punitivo que a única saída foi o rompimento. O mal, portanto, nasce do fracasso da mediação interna. Lewis, por outro lado, propõe uma abordagem espiritual. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele imagina um mundo onde demônios agem como burocratas do inferno, empenhados em desviar almas humanas não por meio de tentações espetaculares,
mas através de hábitos mentais, distrações e concessões morais. A narrativa é simples, mas é profundamente perspicaz. Um demônio mais velho, Screwtape, escreve cartas a seu sobrinho Wormwood, que está encarregado de corromper um ser humano comum, chamado apenas de paciente. O que torna esta obra tão poderosa é justamente a banalidade do mal descrita ali. Screwtape não sugere que Wormwood leve o paciente a cometer assassinatos ou trair a pátria. Nada disso. Em vez disso, recomenda que ele o mantenha ocupado, distraído, confortável. A primeira tática é clara. Não o convença do que o certo é errado. Convença do que o certo é irrelevante. Mantenha-o pensando em coisas práticas. O que vai almoçar, o que precisa comprar, com quem está chateado. Assim ele nunca refletirá profundamente. E sem reflexão, não há consciência. Sem consciência, não há resistência ao mal. Essa estratégia ressoa perfeitamente com o modelo freudiano. O ego sobrecarregado de estímulos triviais perde sua função reguladora. A pessoa deixa de mediar com lucidez os impulsos e começa a agir de modo automático. O desejo de conforto e prazer, aspectos do id, começam a criar as ações, enquanto o superego, ignorado ou relativizado, perde sua influência. O resultado é uma vida conduzida por impulsos não elaborados, onde pequenas crueldades, omissões e egoísmo passam despercebidos. A segunda estratégia de Screwtape é manipular o contexto social do paciente. Ele deve ser inserido em um círculo onde o cinismo é norma, onde a aparência vale mais que a verdade e onde o ridículo recai sobre quem tenta ser moral. Lewis entende que o ser humano é profundamente influenciável. Freud também. O superego é construído a partir de figuras que admiramos e tememos. Quando o paciente passa a admirar um grupo superficial, seu superego começa a se ajustar a esse novo padrão. Os antigos valores são substituídos por novos, mais convenientes, mais atrativos. E o ego, tentando agradar tanto ao superego antigo quanto ao novo, ele entra em conflito. Essa fragmentação psíquica é o começo da dissolução. Por fim, Lewis apresenta uma tática brilhante, a fantasia moral. O paciente deve ser encorajado a imaginar-se como alguém grandioso, justo, compassivo, altruísta. No entanto, essa imagem idealizada não exige ações no presente. Ele pode continuar sendo rude, invejoso, omisso, mas sentirá orgulho de si mesmo por aquilo que será um dia. Essa dissociação entre ideal e prática é, segundo Freud, uma das raízes do sofrimento psíquico. Quando o ego ideal é grandioso demais e o comportamento real é pequeno, a tensão se torna insuportável. Quando a verdade emerge e a pessoa percebe que está longe de ser quem imaginava, ela pode optar por negar a realidade ou mergulhar no desespero. Lewis descreve esse momento como um ponto de virada. Para alguns, é a chance da redenção, para outros, é o início da queda total. A salvação, tanto para Lewis quanto para Freud, não está no heroísmo, está na consciência cotidiana. Lewis mostra que o paciente é salvo não por um ato espetacular, mas por uma decisão humilde, tentar ser bom nas próximas horas. Freud diria que isso representa um ego funcional, que age de forma realista e consciente. A verdadeira virtude, então, não é um traço de caráter fixo, mas um esforço diário, uma escolha constante. No fim, ambos concordam. O antídoto contra o mal é a lucidez, a vigilância, a disposição de olhar para dentro, a coragem de enfrentar o próprio abismo. O lema freudiano, onde estava o id, o ego deverá estar, é um chamado à soberania interior. E o conselho de Lewis, não se iluda com a própria bondade. É um lembrete de que o pior engano é o auto-engano. Porque os monstros estão dentro. Embora não sejamos culpados por tê-los, somos absolutamente responsáveis pelo que fazemos com eles.